Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre energia. Então, vamos lá comigo, meus queridos. Bem, nosso objetivo desta aula é ter uma introdução ao que é energia. Bem, então vamos iniciar aqui com uma certa reflexão. Tem um ditado que provavelmente você já ouviu falar mais de uma vez alguém dizer: na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Isso é verdade ou não? É verdade ou não? Ou passa a ser um ditado apenas popular? O que você acha? O que você me diz? Vamos refletir sobre essa questão? Então, vamos lá. Antes de responder, precisamos tentar entender, afinal, o que é energia. Então, pensa rápido aqui. Vamos pensar rápido. Eu gosto de fazer essa dinâmica muitas vezes com os meus alunos em sala de aula. Acompanhe aqui. Quando você pensa em energia, o que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que aparece quando a gente fala em energia é a famosa eletricidade. Né? Todo mundo está, quando a gente fala em energia, porque tem que pagar a conta de luz, ou porque muitas vezes reclama que a conta está vindo muito alta, né? A gente sente falta da energia quando ela acaba, né? Às vezes dá um problema na rede elétrica e fica algum tempo sem. Então a primeira coisa que vem, a palavra campeã, é a energia como eletricidade. Mas você já pensou que energia é muito mais que isso? Por exemplo, a gente pode pensar que energia, por exemplo, é a luz. Né? Não apenas a condução, mas a iluminação é uma forma de energia. Também nós podemos pensar que a energia está relacionada, por exemplo, com o Sol. Né? Então o Sol ele nos fornece vários tipos de energia, certo? Então, quando a gente fala em energia, é um conceito bastante amplo, são várias formas que a gente tem aí, né? Mas no nosso dia a dia, né, nós vivemos praticamente com a energia elétrica, que é o meio mais comum, né, no qual nós tratamos com o termo energia. Bem, então acompanhe aqui comigo. Uma presença universal. Onde e quando houver transporte ou processamento de matéria ou informação, haverá energia. Portanto, pode-se dizer que todo tempo, em todas as partes, a energia é permanente e onipresente, e nunca é destruída, só alternada entre outros tipos, sem exceção. Então vejam, né? Aqui nós afirmamos que a energia ela é onipotente, certo? E a única coisa que acontece é que ela é realmente alternada, ou seja, ela acaba muitas vezes indo de um tipo para o outro. Então aqui nós temos alguns exemplos de conversor que vocês estão vendo na tela. Por exemplo, hoje nós estamos muito, né? Está muito forte a questão da energia solar, a energia solar que é convertida em eletricidade. Aqui nós temos aqui os aerogeradores, em que você está aproveitando a energia eólica, né, energia do vento, e transformando em eletricidade. Aqui nós temos uma ideia de uma usina nuclear, em que você está transformando, no caso, a energia térmica, energia nuclear, transformando em energia elétrica. Perceba aqui comigo que praticamente nós estamos falando todos no final do produto como eletricidade. Então é por isso, muitas vezes, que quando os alunos a gente fala sobre energia, eles associam muito sobre a questão de eletricidade, certo? Porque é a forma mais que está ao nosso alcance ali, né, todos os dias e todos os meses e aquela coisa toda, certo? Mas a gente pode perceber que, na verdade, a eletricidade é apenas um tipo, ela vem de outras fontes, certo? Vamos lá, então aqui eu tenho para vocês alguns tipos de energia e a sua relacionada. Por exemplo, eu posso transformar a eletricidade de uma fonte hídrica, de uma fonte eólica, de uma maré, da terra, chamada geotérmica, certo? Da solar, da biomassa, que, por exemplo, eu posso transformar, por exemplo, essa biomassa vir de resíduos de madeira, de celulose, de gás, por exemplo, de aterros sanitários, de lenha, resíduos municipais e assim por diante. Mas ela é basicamente transformada em eletricidade. Mas eu posso perceber que, além disso, eu posso ter outros tipos de energia dessas mesmas fontes, como, por exemplo, calor, que pode vir aqui da energia solar, da biomassa e da geotérmica, como também a questão dos combustíveis, que seria uma energia química que eu posso transformar ela em um outro tipo de energia, ela fica armazenada, essa que é a grande sacada, certo? Como é o caso das lenhas, dos gases e assim por diante, certo? Então veja que energia ela é
tem vários tipos, certo? E aqui é um pequeno exemplo, com certeza tem muito mais do que está sendo representado aqui nesse slide, ok? Vamos lá. Então, acompanhando o raciocínio aqui comigo, observe esse slide aqui agora. Energia, propriedade fascinante do universo. Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma imagem, né, de aborígenes, eles fazendo fogo, né, através da fricção de madeira, certo? Então, nesse caso aqui, se esfregar 2 pedaços de madeiras com bastante força e por um tempo suficiente, a madeira inflama. Você está transformando, por exemplo, energia muscular em energia térmica, né? É uma forma bastante exaustiva de gerar fogo, né? Se você já assistiu algum programa desse tipo, você vai perceber que demora muito tempo e tem que ter condições bem elaboradas, certo? Porque a quantidade de energia liberada ali, né, para poder iniciar uma pequena chama, iniciar um braseiro, né, uma pequena carvãozinho aceso ali, você gasta uma quantidade gigantesca de esforço muscular, certo? Mas aqui a gente pode perceber que existe uma transformação de energia, certo? E eu vou mostrar outros para vocês aqui. Acompanhem comigo. Por exemplo, quando esquentamos água e transformamos em vapor para movimentar uma máquina, estamos convertendo a energia térmica em energia mecânica, ou nesse caso em movimento. E quando a gente fala isso, eu não posso deixar de falar sobre o nosso litoral, né? Nós temos lá a Maria Fumaça, né? Nós temos trens movidos a vapor, claro que é apenas para uso turístico, né? Mas é um negócio legal, eu adoro, né? Em Antonina, Morretes, ali a região, certo? Tem bastante isso. Então, e foi, na verdade, uma forma em que o nosso estado praticamente se desenvolveu, né? Através também de ferrovias movidas a vapor, certo? E outros meios. Bem, e aqui nós temos uma versão mais moderna, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o celular. A energia usada por celulares vem de baterias, certo? As baterias convertem energia química em energia elétrica. Veja que doido, né? Mesmo no equipamento, a gente mostrou uma situação muito rudimentar, que era a questão da geração de fogo, né, para formar um pequeno braseiro. Nós mostramos aqui uma situação em que você tem o fogo, né, no caso, o fogo sendo utilizado para gerar movimento. E hoje, com a nossa alta tecnologia, nós temos a utilização das baterias, certo? Que é um grande calcanhar de Aquiles de várias coisas, por exemplo, da questão dos carros elétricos, né, da questão dos eletroportáteis e assim por diante, mas você mostra que na realidade uma bateria ela está utilizando uma energia química sendo transformada para a energia elétrica, certo? Bem, então depois disso eu vou aqui conceituar com vocês o que é energia. Bem, então vamos pegar 3 definições aqui que eu acabei pegando de alguns lugares aqui, tá? Então, mesmo sempre presente em nossas vidas, com infinitos usos, energia é um termo muito amplo e complicado de definir. Também podemos considerá-la o termo mais importante da física, porque todo depende dela. Tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado ou movimento de objetos. Por exemplo, eu tirei isso de um livro chamado Halliday. Certo? Uma outra definição é que energia é a capacidade de mudar ou mover coisas. Certamente tirei isso aqui do livro do Paulo Eno, do livro de ensino médio, né? Então são definições bem interessantes, certo? É apenas uma definição para a gente poder entender. É muito mais fácil muitas vezes exemplificar do que conceituar esse termo de energia, ok? Então aqui para vocês eu tenho mais um pouco de imagem para vocês para mostrar como é que é essas conversões. Por exemplo, vamos falar um exemplo, energia térmica. Então aqui nós temos um sistema de geração de energia elétrica, no caso utilizando energia térmica. Então acompanhe comigo o raciocínio aqui. Ó. Então isso aqui é o esboço de uma usina. Então nesse primeiro momento, né, vamos observar essa parte aqui que é a parte da caldeira. Então o material combustível, no caso a lenha e tudo mais, ela transforma a energia química em calor e aquece a água. Então eu estou fazendo literalmente uma pequena panela de pressão, ok? Bem, depois que a gente percebe, a água aquecida vira vapor e essa água ela tem muita energia. Ela tem muita energia com ela. Por isso que quando você está fervendo a água, tu percebe que ela parece que ela está saindo com tudo da chaleira, certo? Da panela de pressão, ela está ali querendo escapar porque o vapor tem muita energia ali associada a ele. E essa energia desse vapor consegue gerar uma turbina conectada a um gerador, certo?
Então, é uma turbina, obviamente, maximizada para você poder conseguir aproveitar da melhor maneira possível essa energia vinda do vapor, certo? E essa turbina acaba sendo conectada a um gerador. Nessa parte desse gerador, o gerador converte o movimento da turbina em energia elétrica, certo? Então, é essa energia que chega até nós aqui, certo? Por fim, o vapor de água passa por um condensador para ceder sua energia para o ambiente e voltar a ser líquido e recomeçar o ciclo novamente. Então, o que acontece aqui é um pouco diferente do que acontecia, por exemplo, nos primeiros trens a vapor, em que o vapor ele era jogado para fora do ambiente. Aqui não existe normalmente um reaproveitamento dessa água, então ela fica sobre um sistema fechado, certo? Então esse vapor, ele funciona aqui, tal, né? Utilizei energia, gerei energia elétrica com ele e esse vapor ele acaba sofrendo uma condensação. Por esse motivo que muitas vezes essas termoelétricas são utilizadas próximo de rios, né, mares e tudo mais, para você poder tentar de uma forma maximizar essa condensação, certo? E aqui nós temos o exemplo, né, que é o tipo de energia que se transforma em outro, como a gente conversou. Ok? Bem, então o calor se converte em energia de movimento, que converte em energia elétrica, certo? Sempre parte dessa energia se dissipa e não pode ser reaproveitada. Isso é uma questão muito importante que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente aí. Ok, queridos? Bem, nesse momento eu vou deixar com vocês uma atividade, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler, para vocês poderem discutir e logo em seguida eu vou dar uma possível resposta para vocês. Então, acompanhem comigo aqui essa atividade. Já que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, é possível criar um motor com bateria eterna? Isto é, uma fonte de energia que nunca precisa ser carregado? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso, gerar uma possível resposta, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus pimpolhos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram entender essa questão? Então vamos lá comigo. A primeira coisa que eu quero entender com vocês é que essa resposta que eu vou passar para vocês não é uma resposta absoluta, certo? Então vocês podem ter pensado de outra maneira, vocês devem ter pensado muitas vezes com outras palavras, mas isso não significa que esteja errado, certo? Eu vou dar uma possível resposta para vocês poderem ter pelo menos um norte aí, ok? Então, vamos lá. Seria possível? Esse fenômeno iria acabar com a alegria dos donos de postos de combustíveis, mas infelizmente é impossível um motor que crie energia do nada para poder se movimentar, pois mesmo operando em ciclos, uma parte da energia sempre é dissipada. Isso é uma questão importante. A energia, ela acaba se conservando, mas é muito difícil nós termos aqui uma conversão integral da energia, certo? É muito complicado você conseguir fazer isso. Então, você não tem como ter esse ciclo, né, certo? Então, toda vez que você utiliza o seu carro, por exemplo, para poder andar, para se movimentar, aquela coisa toda, você gasta uma porcentagem do que você utilizou ali para encher o tanque, colocar combustível, uma porcentagem para andar, e uma outra grande parcela, inclusive, é dissipada para o ambiente. Então quer dizer que você, muitas vezes, até num veículo, você aproveita muito pouco dessa energia. Mesmo em sistemas muito eficientes, né, sempre existe uma perda, né? Então diz um colega meu lá de Paranaguá, né, que você sempre tem que dar alguma coisa para o leão morder, certo? Essa que é o dito que eu gosto de falar, né? Então toda vez que você está fazendo uma conversão de energia, sempre tem que dar alguma coisinha para uma forma de dissipação, certo? E as principais formas de dissipação que a gente tem é o calor, né? E o calor, muitas vezes, vem do atrito. E esse atrito praticamente é impossível de conseguirmos eliminá-lo, ok? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui uma outra atividade para vocês poderem pensar também aqui. Acompanhe comigo a leitura. Esfregue a caneta no cabelo bem seco e encoste no papel. Escreva o que acontece. Eu não posso fazer muito, né? Porque eu tô meio ausente de cabelos, né? Mas você pode fazer na sua casa aí. Faça isso. Daqui a pouco a gente responde aí o que aconteceu aí, o que possivelmente você deve ter visto, ok? Vou dar um tempinho e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer? Eu tenho certeza que uns fizeram, deu certo, aí às vezes uma pessoa que esteja do lado fez e não deu certo, né? Daí os caras ficam meio assim, né? O que aconteceu? Por que isso? Bem, vamos lá. Então, qual é a resposta? O que a gente sugere para isso, né? Que ao esfregar a caneta na cabeça, você está transformando a energia do seu corpo em movimento. Parte dessa energia fornecida para a caneta por meio da energia eletromagnética. O que acontece aqui, né? Você já deve ter visto isso, essa brincadeira, esfregar a régua, esfregar a caneta, em que você atrai pequenos pedacinhos de papel. É a famosa energia eletrostática, né? O termo vulgar a ser falado, né? Mas você está fazendo um processo de eletrização, que vocês vão ver lá com um pouquinho mais de pressa, lá, né? Muitas vezes nos finais do ensino médio, certo? Mas é uma forma interessante. Só que ela acontece aqui, perceba que eu falei para cabelo seco, certo? E muitas vezes nosso cabelo tem uma certa oleosidade, então isso às vezes acaba atrapalhando, certo? Né? Acaba atrapalhando o efeito ali, né? Por causa da gordura da pele, que vai para o cabelo e assim por diante, ou até as próximas condições climáticas. Mas o que você está fazendo nesse processo é uma atração. E essa atração, né? No caso, esse processo de fricção que está acontecendo ali, é o processo de atrito, ele está de alguma forma acumulando energia. E essa energia vem de algum lugar, no caso do movimento do seu, do seu braço ali com a caneta, no cabelo e assim por diante. Certo? Então é uma forma de conversão de energia, sim, certo? Tratado mais lá na parte de eletrização por atrito, né? Mais na parte de eletrostática, mas não deixa de ser uma conversão de energia. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Vimos no começo da aula essa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, será que esse dito popular é verdade? Né? Essa frase é atribuída, né, na verdade, ao cientista Antoine Lavoisier. Ele mostrou que a massa de produtos resultantes em uma reação é igual à massa dos produtos que os originaram. Era o princípio da conservação das massas, certo? Então, na verdade, essa frase ela é oriunda dessa ideia, mas a gente pode, de alguma forma, estender, né, ampliar um pouquinho mais ao conceito de energia. E a energia realmente, esse princípio de conservação acontece. A gente vai ver aqui no nosso ensino médio que não é apenas a massa que se conserva, a energia, quantidade de movimento, carga elétrica, né, momento angular, são propriedades físicas que acabam respeitando o princípio de conservação, como é o caso da massa, ok? Então, o que vimos? Tivemos um primeiro contato com a energia, que é um termo mais importante da física. A energia nunca pode ser destruída, apenas transformada de um tipo em outro. E não há como ter fonte de energia infinita, porque sempre há uma parte que ela é dissipada. Certo? Então aqui estão as nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Seja bem-vindo e até breve, meus queridos. Tchau, tchau.